Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos trazer para a nossa reflexão uma colocação que os amigos espirituais fazem, mostrando, explicando de como nós estamos chegando à vida espiritual. De que forma nós estamos chegando? E os espíritas também não estão fora desta orientação da espiritualidade. E para que se divulgue o máximo as nossas necessidades de espiritualização, para que, quando se retorna à pátria espiritual, você volte mais preparado, que você tenha menos surpresas desagradáveis quando lá chegar. Porque o fruto de um não conhecimento ou de nós nos desvincularmos das condições de espiritualização nos traz assim grandes dissabores quando chegamos à vida espiritual. E o André Luiz, ele faz uma colocação muito importante, mostrando isso, e ele diz, né, que diariamente caravanas de espíritos desencarnados voltam à pátria espiritual. Do continente asiático, europeu, africano, americano, de todos os sexos, idade, condição. Então, é uma caravana muito grande de espíritos. E eles dizem, e André fala, onde alocá-los na vida espiritual? E na realidade, estarão sendo alocados de acordo com as condições psíquicas de cada um. De acordo com as condições mentais, espirituais, psíquicas, sentimentais. Então, onde o nosso psiquismo está adequado, é lá que nós estaremos. Então, André mostra, né, que muitos chegam como aves de asa quebrada, estirados ao chão. Outros que deixaram a vida pelo suicídio sofrem uma grande frustração ao perceberem-se vivos e que o problema não foi resolvido. Outros buscam um céu que acham de direito porque na vida contribuíram com alguns dízimos para a obtenção deste céu, e lá vem a frustrar-se, e vem a aprender que o céu, como eles imaginam, não existe. O céu é um estado de consciência. Outros chegam apavorados de medo de um inferno, onde foram orientados quanto a isso. E também vem a perceber que este inferno, que tanto lhes trouxe preocupações, não existe. É também um estado de consciência. Agora, muitos chegam dormindo. Outros chegam não acreditando estarem desencarnados. Acreditam-se ainda na vida material. E acreditam-se naquele momento estar sonhando. Agora, como diz André Luiz, em condições equilibradas, em condições de trabalho
pouquíssimos. Então isso tem devendo-se o quê? Há uma falta de espiritualização, porque nós nós vemos da vida espiritual para a vida física. E nenhum de nós chega a esta vida sem nenhum propósito, sem algo a realizar. E o principal é que nós chegamos aqui para esse processo de espiritualização. Mas o que ocorre? Nós chegamos aqui e deixamos-nos inebriar pela materialidade, pelo falso brilho da matéria. E dentre esse falso brilho, nós nos acostumamos tanto à matéria que nós deixamos de lado o que foi motivo para ter vindo ao mundo: a espiritualização, a tornar-se um espírito melhor. Então é muito importante tudo isso, porque aqui nós chegamos para reparar o que nós destruímos do passado, para dar continuidade àquilo que de bom nós iniciamos e não houve tempo de terminar. Conquistar virtudes, dilatar inteligência, mas tornar-se uma pessoa melhor. E muitos que aqui chegam, antes de vir, pedem inúmeras coisas do mundo espiritual. Prometem muitas coisas. Chega aqui, esquece tudo aquilo que prometeu. E muitas vezes volta ao mundo espiritual em condições piores do que aqui quando chegou. Então há uma diversidade de como a massa que volta à vida espiritual lá está se apresentando. E a falta de espiritualização, como eu disse, é um dos principais motivos. Por quê? O Evangelho, que é o carro forte disso tudo, que é o ponto de luz que nos conduz com segurança às nossas destinações espirituais, nós ainda não estamos fazendo uma avaliação perfeita do Evangelho. Porque o Evangelho muitos leem, mas o Evangelho não é uma obra para ser lida, mas sim para ser estudada. Então o Evangelho, ele fala diretamente ao seu espírito. Ele não está falando para o seu corpo físico. A mensagem do Evangelho não é só para essa vida. A mensagem do Evangelho é para o espírito imortal e eterno, que vai carregar essa mensagem ao longo da sua jornada evolutiva. Então, são muitas as pessoas que, quando leem o Evangelho, buscam apenas a letra, sem entrar no conteúdo espiritual. Porque o Evangelho você pode ter uma interpretação numa simples leitura, mas numa meditação daquilo que você leu, você vai encontrar a parte espiritual. Então, por exemplo, há uma passagem no Evangelho que ele fala sobre o duelo, que era muito comum naquela época, as pessoas acertarem contas através de duelos. Então ele alertava para um convívio de mais fraternidade entre as pessoas. Mas se nós formos meditar nessas passagens, nós vamos ver que nós vamos ter que duelar. Nós não vamos duelar com alguma outra pessoa. Nós vamos ter que duelar com o adversário mais difícil, que somos nós mesmos. Duelar contra as nossas imperfeições, contra a nossa má vontade, contra os ciúmes, contra os rancores, contra as mentiras,
nós vamos ter que duelar com todo esse conteúdo que nós trazemos de inúmeras reencarnações. Então, na realidade, quando nós chegamos à vida física, nós chegamos para curar o espírito. E nós somente curamos o espírito através desse trabalho, né, de espiritualização. Não há outro caminho. Os próprios amigos espirituais dizem, não há. E quanto que nós falamos, eles dizem. As pessoas já sabem, quanto foi dito em palestras, em livros, em filmes, uma série de coisas, e as situações permanecem ainda como amortecidas. Então ainda estamos vivendo o convite que nos chama a materialidade. Nada contra a materialidade. Nós estamos num mundo material, estamos encarnados, precisamos das coisas materiais, tem muita coisa boa na vida material, sim, precisamos dela. Mas nós não podemos nos descurar da espiritualização, que é o motivo, como eu disse, da nossa vinda. Podemos mesclar as duas coisas, mas não deixar de lado o trabalho de espiritualização. Então o Evangelho, ele vem trazer a mensagem ao espírito imortal e eterno. Como eu disse, nós não podemos ficar apenas na letra. É o caso de Jesus, que estando num determinado evento, que a mãe dele e os seus irmãos o foram buscar. A mãe dele chega e fala na porta, olha, eu vim buscar o meu filho Jesus. Estava com os irmãos. Então eles foram lá dentro e falaram, olha, sua mãe e seus irmãos vieram te buscar. E Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, se nós formos bater pela letra, nós vamos falar, nossa, como que Jesus falava a respeito da mãe e dos irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas a parte espiritual que nós temos que entender, porque nós somos espíritos, o que Jesus queria dizer? Queria dizer que a família não é aquela que nós estamos hoje. Não é aquela que se constrói dentro de um lar. Mas a família é a família espiritual. É aquela que são ligadas pelos laços do Espírito. É a família universal. Por isso que Jesus falava, aquele que faz a vontade do meu Pai, eis aí minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então Jesus queria mostrar, ele tinha um amor sim grande pela sua família, mas ele queria nos despertar para a família real e verdadeira de que nós somos. Porque a família terrena, ela é passageira. As posições mudam-se por vezes. Então essa não é a nossa verdadeira família. Estamos numa família em aprendizado. Muitas vezes em ressarcimento. Mas a família verdadeira é a do mundo espiritual. E assim ele trazia muitas colocações, né? O Evangelho fala da progressão dos mundos. Todos os globos progridem, a Terra está progredindo, tudo evolui. O nosso globo está indo. Mas nós temos um mundo interior. E como está o nosso mundo interior? O nosso mundo interior, como os outros mundos, também está progredindo. Então é algo que nós temos que ver. Por isso que o Evangelho, ele tem os dois lados da coisa. Aquilo que você olha rapidamente do lado material e aquilo que você lê, reflete, medita, entende a parte espiritual. André Luiz, quando ele passava pelo umbral, quando ele estava no auge do seu sofrimento, ainda ele relata no livro Nosso Lar,
Puxa, e eu sabendo que eu tinha na minha casa um exemplar de um Evangelho segundo o Espiritismo, eu apenas repassei algumas páginas sem me ater mais na mensagem verdadeira. Se eu me tivesse lido e estudado e buscado trazer aquilo para mim, eu não estaria passando hoje o que eu estou passando. Então, é importante essas colocações evangélicas e como nós temos que trabalhar o nosso interior. Nós temos visto, por exemplo, a nossa sociedade, a sociedade mundial. Então nós vamos vendo o que ocorre na sociedade mundial hoje em dia. Tudo que nós vemos na nossa vida, tudo que acontece, todas as circunstâncias, elas nada mais são do que exteriorizações de que se vão dentro de nós. Então, aquilo que nós somos vai sendo exteriorizado para o meio exterior e forma o meio exterior. Então, todos nós temos a nossa vibração. E a nossa vibração, o que é? É a somatória dos nossos pensamentos, sentimentos, condutas. Então ela reflete o nosso eu verdadeiro, a nossa vibração. Então toda vez essa nossa vibração, automaticamente ela se emana de nós. Então eu tenho a minha, o outro tem a dele, o outro tem a dele, cada um dentro do seu padrão vibratório. Mas essa somatória faz a sociedade em que vivemos. Só para ter uma ideia, quando nós passamos por aquele período da Covid, quando houve todo aquele problema da Covid, ora, isso mostrava o reflexo do nosso interior. Estávamos, grande parte da sociedade mundial, doentes, emocionalmente, espiritualmente, psiquicamente. Então essa doença que estava na sociedade e também da ganância, do desamor, uma série de coisas, tornou o nosso espírito doente. O nosso espírito doente exalou aquela sua enfermidade para o exterior e criou no exterior a situação difícil que nós vivemos por um bom tempo. Hoje nós estamos vendo quantas guerras têm acontecido. Só a Rússia e a Ucrânia, eu acho que mais de 10, 12 anos, eu não sei quanto tempo, nunca termina. Quantas vezes aquele pessoal sentou já numa mesa de conversação para traçar os caminhos, o Tratado da Paz. Está aí. Uma hora é um, outra hora é outro, outra hora é outro, não se acerta. Vimos recentemente Estados Unidos, Israel, Irã. Tenta-se novamente convocar as pessoas, fazer um tratado de paz. Mas tudo isso é frágil. Tudo isso tem um tempo muito curto. Porque ou volta-se tudo novamente, ou aquele prejudicado vem num contra-ataque. Então começa tudo de novo. E por que tantas pessoas, quando sentam numa mesa de negociação, não se chega a uma conclusão? Não se chega a uma paz? Porque nós estamos armados interiormente. Porque vivemos um estado de guerra interior. Então, quando nós vivemos esse estado de guerra interior, quando estamos armados interiormente, vai ser muito difícil numa conversa selar uma paz.
porque as nossas emanações estão envolvendo a tudo. Então, para que se haja realmente uma paz, é necessário que esses corações se renovem, que mudem de conduta, que se espiritualizem, tornando-se pessoas melhores. Então veja a importância dessa espiritualização. O que a falta dela nos vai levando sempre. A gente percebe nas mais variadas circunstâncias muita dor. E quando você vai observar a fundo os motivos daquela situação, você vai perceber que aquela pessoa muitas vezes está bem apartada do Evangelho. Muitos dizem, mas eu entrei para a doutrina espírita. Claro que não é só a doutrina espírita que vai fazer o homem melhor. Todas as doutrinas, todas as religiões que conduzem o homem à sua melhora, conduzem a Deus, são boas. Então muitos dizem, eu entrei para a doutrina espírita. É ótimo, muito bom. Mas a doutrina espírita entrou em você? Eu trabalho na casa espírita, eu dou passe, eu faço palestra, eu trabalho na cesta básica, eu trabalho na desobsessão, eu trabalho em várias funções na casa espírita. Muito bem, já é um sinal de progresso. Mas reflita, a partir do momento que você acumulou todos esses trabalhos que são importantes, o que esses trabalhos fez você melhor? Você continua ainda com os mesmos rancores? Com as mesmas mágoas? Com o ego? Mudou em você alguma coisa? Porque na realidade essa espiritualização ela tem o caráter de nos transformar. E precisa ver se nós queremos ser transformados. O rótulo não importa. O conteúdo da garrafa, sim. Então, a gente vai tendo inúmeras situações, e a gente percebe nas próprias casas espíritas também. Hoje, a internet, ela te dá um conhecimento muito grande das coisas. Inteligência artificial. Então você tem inúmeros conhecimentos, você tem um aprendizado muito grande. Você conhece muita coisa. Mas a pergunta, você conhece a si mesmo? Quem é você? Qual é o seu nome? O seu nome, você acha que é esse nome que está na sua carteira de identidade? Nacionalidade brasileira ou outra? Não. Porque você já teve inúmeras reencarnações. Você já viveu em inúmeros países. Você já falou várias línguas. Você já teve vários nomes. E o de hoje é apenas para um curto período de aprendizado. Amanhã você pode reencarnar num outro país e ter um outro nome. Então, quem é você? Muitas pessoas viajam o mundo, conhecem todo mundo, é muito bom viajar, aproveitar, conhecer, vai no mundo, conhece outras cidades, outros países, em todo quanto é lugar. Mas você já fez uma viagem para dentro de você? Para saber identificar você mesmo?
Já dizia um sábio: conhece-te a ti mesmo. Então você já fez uma viagem para saber por que eu tenho uma dificuldade de perdoar? Por quê? Por que ante alguma ação com relação a mim, por que eu ajo de determinada forma? Veja que nós temos impulsos. Muitas reações são impulsivas, por quê? Porque elas fazem parte de um currículo de outras reencarnações. E que nós estamos aqui para nos curarmos destas não boas. E às vezes nós nos continuamos ainda. Então aquela coisa, se alguém te agrediu, qual é a primeira coisa que vem? Vai retribuir. E é fácil perceber isso. Como esses impulsos ainda estão entre nós para ser tratado pela espiritualização. Sai de carro aí depois você vai tomar uma grande fechada lá na frente. Qual vai ser a tua reação? Foi automático. Foi o impulso teu. Então, veja, toda vez que nós nos propomos a fazer uma viagem para dentro de nós também, nós vamos vir buscar nesse mundo íntimo quantas sensações nós temos, quantos sentimentos. Por que eu ajo assim? Por que eu não ajo de outra forma? E quando nós nos propomos a isso, sempre vai ter ao nosso lado o nosso mentor espiritual, que vai estar te inspirando, que vai estar te orientando, que vai estar te transmitindo ideias, que você aos poucos você vai descobrindo a si mesmo, e você vai descobrir o quanto que você às vezes precisa mudar. O Chico Xavier, ele falava o seguinte: meu filho, a doutrina espírita é como um festival de luzes, você se encanta com todas essas luzes, são luzes maravilhosas que nos alcançam. Mas essas luzes, quando nós estamos vendo, é muito bonito. Mas quando elas começam, essas luzes chegar até nós e passar pelo nosso interior, nós vamos ver aquilo como um porão. Quanta poeira, quanto lixo para ser limpado, quanta coisa para ser movida daí. E é assim. Então, nós aqui também estamos para ir limpando essas coisas que não mais nos convêm. Veja, o plano espiritual faz de tudo para que nós possamos voltar bem ao plano espiritual. Tanto que eles dizem, parece que o encarnado está dormindo um sono letárgico. Parece que o encarnado vive como não se fosse um dia desencarnar. E é verdade, né? Então, o plano espiritual, ele procura fazer de tudo para que nós cheguemos, pelo menos, numa condição boa na espiritualidade. Porque são muitos os espíritos que, afastados de qualquer coisa de espiritualização, de melhora, de conduta, chegam em estado lastimável na vida espiritual. E passam pelas dificuldades inerentes a tudo isso. Às vezes a pessoa tem alguém enfermo, olha como eles querem nos ajudar. Às vezes tem alguém enfermo e a pessoa está tão mal, a doença está tão difícil, a pessoa está passando por um sofrimento, e muitas vezes as pessoas, puxa vida, né? Porque Deus permite ainda uma pessoa estar passando por tudo isso? Será que não seria melhor que Deus já levasse essa pessoa, porque não existe mais possibilidades de melhora? Mas ela está aqui ainda passando por tudo isso. E aí, quem somos nós para querer ensinar a Deus o que tem que ser feito? Mas aí, pelo contrário, nós vamos ver a bondade de Deus, o amor de Deus. Porque naqueles momentos que a pessoa está tão ruim,
tão debilitada, tão acabada, que quando ela está dormindo, ela está fora do corpo físico, os espíritos estão orientando ela e preparando-a para o retorno à vida espiritual. Os espíritos estão trazendo colocações para ela, estão sugerindo, perdoe aquilo que você fez. Às vezes eles trazem aquela pessoa em espírito, pode estar encarnada, a pessoa está dormindo ou desencarnada, para que se aprendam a perdoar. Então os espíritos preparam tudo para que você passe mais leve a vida espiritual. Então você vê aí a bondade de Deus, o amor de Deus. Ah, mas está muito tempo em sofrimento, mas a pessoa precisa passar por aquilo, porque se ela voltar agora, vai ser mais difícil para ela a passagem. Um dia eu fui fazer palestra no Cabete, né, na minha casa espírita, e teve um pessoal, acho que foi da Santa Cecília, que veio querer falar comigo, fazer uma matéria, porque eles estavam fazendo curso, tinha que fazer algo de pós-graduação, mestrado, eu não lembro bem o que era. E eles queriam falar comigo para uma matéria que seria, no caso de um estado de coma, como reage o espírito durante aquela situação. O que acarreta ao espírito o desligamento dos aparelhos. É lícito desligar os aparelhos? Eu até conversando com ele, pelo amor de Deus. Ele falou, se eles estão ainda nesse estado e ainda não sai disso, é que esse espírito está sendo preparado para voltar. Voltar fora de hora não é bom. Não chega preparado. Chega com uma situação extremamente difícil. Então veja, há uma ajuda que nos alcança. Então quando às vezes a gente vê algo, puxa, mas por que isso, né? Por que não se resolve? Essa pessoa está assim, já deveria ter partido, mas ela ainda está encarnada. Porque ela está sendo preparada. Então, veja, existem inúmeras situações que a espiritualização vem nos mostrar. E foi até engraçado que esse pessoal acho que foi da Santa Cecília, eles colocaram isso na internet. E tem até um trecho engraçado, porque eles falaram, porque de acordo com o médico espiritual, Dárcio Destro, falou, desencarnei e nem sabia. De acordo com o médico espiritual, eu nem sabia que era médico espiritual, né? Foi muito engraçado. Mas eles colocaram essa matéria, tudo, né? Então, eles falaram que fez muito sucesso. E tudo aquilo que nós conversamos realmente deu um fecho muito grande para aquilo que eles tinham que fazer como um trabalho para alcançar essas situações. Mas, às vezes, um dia eu fiz um tempo assim bom já atrás, eu questionei ao meu mentor espiritual. Eu falei, puxa, a gente faz palestra, a gente vai aqui, vai lá, volta, vai, vem. A gente fala do Evangelho, fala disso, daquilo outro, e parece que a coisa não muda. Mas eu falo por mim também. Não me eximo. Parece que a coisa não muda. Às vezes a gente até desanima um pouco. Aí eu tive uma grande lição. Ele disse, olha, vamos fazer um comparativo material e espiritual. Vamos supor que você tem um punhado de sementes de laranja. Então você vai plantar uma árvore. Você vai cavar a terra e vai colocar as sementes, tal, vai fechar. Mas se aquela terra estiver árida, se ela não tiver uma água, não tiver um adubo, não tiver alguma coisa, ela não vai. Então as sementes vão apodrecer e não vai nascer nada. Do outro lado, o Evangelho são sementes divinas
que estamos semeando no solo da consciência daqueles que nos ouvem. E como sementes divinas, essas sementes não morrem. Frutificará em determinado momento. Às vezes, é preciso arar a terra, que é o nosso solo interior. Colocar o adubo da boa vontade, do desejo de se melhorar. Regar com a água do amor. E o sol da esperança alcançar. Eu falei, mas o senhor falou o arar a terra. Sim. Na parte material, arar a terra. Na parte espiritual, o arar a terra é dor. Revolver a terra é dor. Mas, como o Evangelho dito, pode não alcançar, pode não mudar ninguém de momento. As pessoas podem continuar ainda egoístas, vingativas, mentirosas. Pode continuar tudo, mas as sementes pelo caráter divino não morrem. Então, o momento elas vão frutificar. Seja ainda nessa vida, seja na vida espiritual, ou seja nas outras vidas. Mas o momento vai acontecer. E aí ele falou uma coisa que realmente derrubou qualquer questionamento meu. Quando ele disse, não intentes você conseguir o que até hoje o próprio Cristo não conseguiu. Não intentes você conseguir o que o próprio Cristo até hoje não conseguiu. Então lembre-se da parábola. O semeador saiu a semear e continua semeando até hoje. Então continue semeando também. Não importa o momento da frutificação, mas ela virá. E quando todos nós, num momento melhor, quando cada um buscar um conteúdo de espiritualização melhor, para voltarmos mais preparados à pátria espiritual, quando nós estivermos envoltos numa condição melhor, nós já estaremos vivendo na terra o reino dos céus. Então a gente vê, puxa, né? Nós temos tantas oportunidades. Deus, a espiritualidade, Jesus, nada nos cobra, nada nos exige, mas espera pacientemente a nossa transformação, a nossa espiritualização. Esse é o principal papel, o momento que nós viemos fazer aqui nessa vida. Tornarmos-nos pessoas melhores. Não vamos ainda alcançar a auréola dos anjos. Isso vai muitas e muitas reencarnações ainda. Mas podemos ser um pouquinho melhor. Amar mais, perdoar mais, compreender mais, tolerar mais, reciclar certos sentimentos que não nos convêm mais, qualificar mais a condição mental, e estar sempre naquela posição de servidor. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus, porque também havia um ciúme entre eles. Ah, mestre, quem é o maior aqui entre os reinos dos céus? Aquele que se tornar o maior servidor de todos. Esse é o maior no reino dos céus. Então, quando nós nos espiritualizamos, nós aprendemos a ser o maior servidor de todos. Então está em nossas mãos. Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, nos aguarda. Mantenha o seu convite de há muito. Vinde a mim, segue-me. Depende de nós a disposição de segui-lo. Então eu agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado.